no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos nesse momento para a palavra de Deus, que é a palavra que fala sobre o ano da reforma. Todos acharam? Neemias, capítulo 3, versículo 1. É muito importante que todos tenham uma Bíblia e que todos tragam uma Bíblia para a igreja. Amém? Seja ela de papel, seja ela eletrônica. Não se envergonhe da sua Bíblia, porque o Deus desta Bíblia não se envergonha de você. Da forma como você é, como você está, Ele te ama, Ele te recebe, e você não deve se envergonhar dele também. Então não tenha vergonha de dizer que você é cristão, que você carrega uma Bíblia debaixo do braço, porque isso na verdade é um privilégio. Você conhecer a Deus, você ter a revelação das Sagradas Escrituras, é uma bênção que você recebeu por escolha, por eleição, no meio de milhares de pessoas. Amém? Então, aproveite desse privilégio e traga sempre essa Bíblia nas suas mãos, porque ela é a sua espada, a espada da vitória em todas as circunstâncias. Diz assim, Neemias capítulo 3, versículo 1. Então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e até a torre de Hananel. Esse versículo nos basta. Bem-vindos ao ano da reforma. Podem se sentar. Podem se sentar. Esse é o texto base que fala sobre o ano da reforma. Começar o ano falando de reforma é compreender os valores do reino e as curas que o Eterno quer proporcionar nas nossas geografias. Temos muitas áreas para receber reforma, restauração e cura. Quantos reconhecem isso? Que existem áreas na sua vida que precisam ser mudadas, transformadas, restauradas e reformadas. A gente precisa disso na vida pessoal, na vida espiritual. Nós precisamos de reforma na história da nossa família. Nós precisamos de mudança nas nossas células. Nós precisamos de transformação nas nossas equipes de 12. Nós precisamos de reforma no nosso ministério. E por que nós precisamos dessa reforma? Porque nós estamos num franco processo de reforma continuamente e de forma mais aprofundada e acelerada neste ano. Porque Deus tem pressa de restaurar a terra. Deus quer salvar muitas vidas. Deus quer restaurar as geografias. Deus não se alegra de ver pessoas caídas na sarjeta. Deus não se alegra de ver pessoas, famílias, crianças buscando comida no lixo, vivendo em favelas, convivendo com ratos e com animais peçonhentos nos córregos da cidade, morando debaixo das pontes, principalmente nas épocas frias do ano. Isso tudo é muito triste, isso tudo é muito sofrido. E isso não condiz com o projeto original de Deus. Mas tudo isso é consequência do pecado. E quando nós nos abrimos para Deus, quando nós decidimos crer em Jesus, abrindo para Ele o nosso coração, o Senhor vem e começa uma reforma nas nossas vidas. Um processo libertador, um processo restaurador, um processo de reforma, onde a nossa vida com Jesus se torna uma vida mais excelente do que a vida sem Deus, a vida sem Cristo. Por que Deus precisa fazer essa reforma em nós? Porque Ele quer fazer essa reforma em nós. Porque o nosso modelo é o homem perfeito chamado Jesus Cristo. Amém? Eu sei que existem muitas coisas boas na sua vida, muitas qualidades, algumas delas que você trouxe até da sua vida antes de Jesus. Muitos aqui já eram pessoas
corretas, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas com muitos dons, com muitos talentos, com habilidades. Mas tudo isso se torna potencializado quando a nossa vida está nas mãos de Deus. Quando nós entendemos que nós podemos ser bons, mas em Deus nós podemos ser muito melhores. Amém? Então glória a Deus por tudo que você já é, por tudo que você já tem de bom, de virtudes, de qualidades no seu caráter, na sua história de vida. Mas glória a Deus também por tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque se você é bom em muita coisa, se você já é abençoado em muita coisa, Deus quer ampliar ainda muito mais esse teu potencial. Deus quer ampliar muito mais essa tua prosperidade, essa tua conquista. Quantos recebem? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Deus quer mexer nas geografias para que a cura dele seja consolidada. Essas geografias a serem mexidas é a sua vida espiritual, seu coração, é a sua família, é a sua casa, é a sua vizinhança, é a sua rua, é o seu bairro, é o seu condomínio, é a sua cidade, é a sua nação. Reforma não é uma coisa fácil. Agora você pensa numa reforma física mesmo, a reforma de uma casa, por exemplo. Reforma incomoda, reforma faz barulho porque as paredes têm que ser quebradas. Tira tudo do lugar, mexe nas coisas, amontoa entulhos, atrapalha rotas. Às vezes os móveis ficam atravessados na casa, você não consegue passar. Mas depois da obra pronta, tudo fica lindo e tudo fica muito melhor. Quem concorda com isso? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Depois de todo o trabalho, de todo o desconforto, de todo o quebra-quebra e de toda reconstrução, nasce algo admirável. E eu quero declarar com voz profética que Deus vai fazer uma obra de reforma admirável na sua vida em 2016. Quem recebe disso, diga amém, diga graças a Deus e dê um aplauso ao Senhor Jesus. Só os corajosos reformam. Não há como alguém fazer uma mudança radical se não tiver coragem divina. A coragem é a ferramenta principal para uma transformação de geografias e cura de ambientes. Amém? Para podermos dar o passo na direção de uma reforma, precisamos sair do lugar da zona de conforto. Precisamos ter coragem de mudar as coisas, de alterar paradigmas e às vezes de investir. Por exemplo, o Dr. Maurício fez uma reforma muito linda no consultório dele esse ano. Depois de muitos anos, com o mesmo consultório, ele decidiu reformar tudo lá. Eu fui lá visitar, ele me convidou para ir lá orar no consultório dele quando ele foi reinaugurar. E ficou tudo muito lindo. Mas ele sabe o quanto aquilo trouxe desconforto, o quanto aquilo deu trabalho, porque ele precisou até alugar um outro consultório vizinho do que ele estava para poder continuar trabalhando, e o quanto aquilo custou financeiramente. Mas qual foi o resultado final? O médico feliz, um consultório lindo, os clientes satisfeitos e com certeza a prosperidade advinda dessa semeadura, a colheita vinda desse investimento. Amém? Então não tenha medo de mudar as coisas, de mudar a sua maneira de pensar, de falar, de agir. Como disse aí um desses, quando a gente chega no final do ano assim, na época das festas, vem muitas mensagens, e uma das mensagens dizia assim: não adianta você botar roupa branca para ter paz. O que vai te trazer paz não é a mudança da cor da roupa, e sim a mudança das suas atitudes. E é verdade, nós precisamos sempre nos predispor a mudar nossa mente, mudar nossa maneira de falar, mudar a nossa atitude. Por quê? Porque existem muitas coisas na nossa vida que estão viciadas, que estão deformadas, que estão contrárias àquilo que é o projeto original e melhor de Deus. Então, quando nós assumimos essa postura de coragem para fazer as mudanças necessárias, então as reformas acontecem, e não só nós somos reformados,
mas aquilo que é a transformação de Deus na nossa vida passa a transformar as pessoas ao nosso redor também. Se você mudar, a sua família muda. Se a sua família mudar, vai mudar a vida das famílias do condomínio. Se as famílias do condomínio mudar, vai mudar a vida e a história da sua região. Porque nós somos elementos de transformação nesse tempo e nessas geografias. Amém? Só os corajosos reformam. Não há como alguém fazer uma mudança radical se não tiver coragem divina. A coragem é a ferramenta principal para uma transformação de geografias e cura de ambientes. Estamos diante dos reformadores do Senhor que farão curas em geografias inimagináveis. Deus vai te usar de uma forma poderosa, Deus vai te usar de uma forma sobrenatural, porque Ele vai reformar você, mas vai usar você como instrumento de reforma também, e vai te usar em lugares que você nem pode imaginar nesse dia. Você recebe isso? Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus, porque essa é uma palavra profética. Deus vai usar você para mudar a vida de pessoas. Deus vai usar você para mudar lugares. Amém? É um novo ciclo. E o melhor de Deus está por vir. Nós receberemos nesse ano de 2016 novos níveis de restauração, novos níveis de libertação, novos níveis de cura, jamais vistos nas nossas vidas. É um tempo preparado para coisas novas. Amém? E isso, além de ser profético, é verdadeiro. Por quê? Porque tem base bíblica. Não é um profeta qualquer que decide declarar essas coisas, que decide fazer decretos proféticos embasado em nada. Não, isso tem base na palavra de Deus. E a palavra de Deus se cumpre, crendo o homem ou não. Amém? Mas eu creio que eu estou diante daqueles que creem. Eu creio que eu estou diante de homens e mulheres de fé. Amém? E porque você crê nesses decretos, eles vão se cumprir na sua vida. Qual é a base profética para declararmos que esse ano Deus fará coisas novas na sua vida? A palavra de Deus que diz que viver com Jesus Cristo é viver em novidade de vida. Então você deve pedir renovação da tua vida, renovação da tua fé, renovação do teu ânimo, do teu entendimento, da tua postura diante de Deus. Que você possa se apresentar diante de Deus desse ano com uma nova postura de fé, uma postura de maior santidade, uma postura de maior comprometimento, uma postura de maior busca, conforme a palavra que eu passei para vocês em Jó capítulo 5. Porque quando nós mudamos a nossa postura diante de Deus, a nossa vida muda e muda também as coisas ao nosso redor. Amém? A palavra do Senhor diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Quando você se volta para Deus de forma intensa, de forma verdadeira, comprometida, Deus também se volta para você fazendo muitos milagres. E esse ano é um ano de transformação milagrosa na sua vida. Em nome de Jesus. Quantos recebem? Pode dar um aplauso ao Senhor. Este é um tempo preparado para coisas novas. Deus dará paz ao seu espírito, restaurará a sua sorte, prosperará o seu território. Deus trará cura à mente, libertação ao espírito, e Ele curará, porque é o Deus Yahvé Rafá, todo nível de doenças e de enfermidades, tanto de alma quanto físicas, em nome de Jesus. Este é o ano da reforma. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Uhul! O que é o ano da reforma? A reforma é uma proposta divina para irmos além daquilo que já está feito. Restauração é voltar ao estado original. Pense num carro antigo. Se você vai restaurar aquele carro antigo, você vai levar ele a ser como ele era no começo. Ele tinha aqueles pneus quadradinhos com aquela faixa branca. Então tem que colocar aquele mesmo tipo de pneu, não pode colocar outro pneu. Ele era pintado de azul na metade, branco em cima, com aquela faixinha dourada, dividindo
as duas cores, então tem que fazer igualzinho. Não pode mudar a cor, não pode inverter as posições da pintura. Tem que voltar exatamente a ser o que era. Isso é restauração. Um restaurador, quando ele vai restaurar um quadro, ele não pode restaurar, por exemplo, o quadro da Mona Lisa mudando as cores do vestido dela, fazer a Mona Lisa, né? Nós temos uma Mona Lisa aqui na nossa igreja, a pastora Simone, né? Mudar a Mona Lisa daquele rosto rosado que ela tem para uma Mona Lisa morena. Se é uma restauração, tem que voltar ao original. Mas o que é reforma? Reforma não tem compromisso com o antigo. Reforma não tem compromisso com o original. Reforma é uma proposta de mudança, de ampliação. Você vai reformar uma casa, você quebra tudo e amplia. Você usa um pedaço do quintal para fazer mais cômodos. Você estende uma sacada nas janelas e faz um lugar para você tomar sol. Você não tinha piscina no quintal, você faz uma piscina em nome de Jesus. Você está entendendo a diferença? Então isso representa o quê? Que no ano da restauração, fomos restaurados. Quantos aqui receberam restaurações em 2015? Eu recebi restaurações em 2015. Mas no ano da reforma seremos ampliados, seremos melhorados. Deus vai usar do seu poder criador para criar coisas novas na nossa vida, para nos fazer pessoas melhores e para tornar a nossa vida melhor. Quantos creem nisso? Diga eu recebo e dê um aplauso ao Senhor. Seremos ampliados em todas as áreas da nossa vida. Não ficaremos no mesmo nível, pois virão as novidades do Senhor para nos fazer pessoas melhores e para fazer melhor a nossa história. Amém? Deus não quer apenas nos reformar ou reformar a nossa vida. Ele quer fazer de nós reformadores deste tempo e desta geração. Amém? A igreja de Jesus já teve muitos reformadores. A igreja já teve reformadores como Martinho Lutero, como João Calvino. Eu considero que Deus usou como um dos reformadores mais recentes, David Young Cho, o pastor que trouxe a visão da igreja em células. Mas nenhum desses reformadores se comparará jamais ao reformador dos reformadores, Yeshua HaMashiach. Amém? Ele é o reformador maior da nossa vida e da nossa história. Por causa de Jesus, tudo na sua vida pode ser diferente. Amém? Tudo na sua vida pode ser diferente. Jesus é o grande reformador que mudou a nossa vida e que mudou a nossa história. Mas reforma não é mudança de paredes. Reforma não é alteração de estruturas físicas. Se faz reforma não quebrando paredes, se faz reforma investindo em caráter. Amém? Nós precisamos mudar por dentro. Nós precisamos mudar a nossa postura como pessoas, como parte de uma família, como membros de um corpo. Porque se Deus achar em nós este caráter reformado, coisa que Ele mesmo vai promover, então Ele poderá fazer todas as outras mudanças necessárias, desejáveis, não só por nós, mas também por Ele na nossa vida. Amém? O que nós precisamos entender é que mais importante do que uma parede bonita é ter um caráter reformado. O seu entendimento será aberto, porque o Eterno está interessado na sua vida. Você é uma pessoa preciosa para Deus. Mas Deus não quer que você fique da forma como você está. Ele quer mudar você para melhor. Ele quer fazer de você uma pessoa melhor e quer fazer da sua vida uma vida melhor. Ele quer fazer da sua vida uma vida que vai fazer a vida de outras pessoas ser melhor também. Amém? Então, para que isso aconteça, nós precisamos nos abrir a esse ano da reforma. Entender isso como uma proposta que vem de Deus e nos deixarmos trabalhar por Deus. Pedirmos a Ele que realmente essa mudança venha. Ainda que isso nos custe algum desconforto, ainda que isso promova mudanças na nossa vida, não devemos ter medo, não devemos ser covardes, devemos ser corajosos, homens e mulheres de fé, para que a reforma de Deus venha. Por quê? Porque quando Deus faz se cumprir na nossa vida a sua transformação,
o resultado é sempre melhor. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Você não será pleno de forma alguma fazendo as coisas pela sua própria vontade. Você só vai receber a plenitude que você deseja e que, como filho de Deus, você merece no momento em que você realmente entregar sua vida plenamente nas mãos de Jesus. Amém? Então não tenha medo dessa entrega. Não tenha medo dessa reforma, porque ela é benéfica e ela vai fazer a sua vida melhor e você uma pessoa mais feliz. Amém? Existem muitas pessoas que têm a habilidade de mudar ambientes, de decorá-los, mas não conseguem vencer as dificuldades do caráter. Tem gente que sabe se vestir, põe uma roupa bonita, fica jovem, fica moderno, mas o caráter é deformado. Tem pessoas que têm habilidades, capacidades de construir uma casa bonita, têm dons e têm dinheiro para fazer isso, mas o caráter é feio. Porque são pessoas desonestas, são pessoas que mentem, são pessoas que negociam princípios, e Deus não quer isso, beleza por fora e feiura por dentro. Deus não quer que sejamos, como Jesus disse aos fariseus, sepulcros caiados. Ou seja, um túmulo pintado por fora, bonitinho, com uma lápide talvez até de mármore, com letras em bronze, letras douradas, mas por dentro está cheio de imundície, de sujeira e de morte. Não, Deus quer que de dentro de nós fluam rios de água da vida. Deus quer que dentro de nós haja a vida de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus emane da sua vida. E para que isso possa acontecer, o sustentáculo desse projeto, dessa fonte, é o caráter. Amém? Nós precisamos do caráter de Cristo. No ano da reforma, Deus vai entrar no ambiente da nossa alma e redesenhar a nossa história. Ele fará o sobrenatural na nossa vida. Quantos creem nisso? Quantos recebem isso? Não é você que vai se auto-reformar, é Deus quem vai reformar você se você buscar a face dele. Amém? O seu conviver com Deus, o seu buscar a face de Deus, o seu estar na presença de Deus vai trazer essa reforma, e essa reforma vai trazer melhoria em todas as áreas, em nome de Jesus. Nós precisamos de uma reforma no nosso caráter. Quem concorda com isso? Quem acha que o seu caráter precisa ser melhorado? Precisa ser transformado? Amém. E a melhor notícia que nós podemos dar nesse dia é que chegou o tempo dessa reforma. Bem-vindos ao ano da reforma. Não duvide disto, não despreze isto, não resista a isso, pois esse é um tema soprado pelo Espírito Santo, desde Jerusalém. Essa não é uma profecia humana. Essa não é uma palavra profética saída do coração de homens. Isso é a voz do Espírito Santo falando com cada um de nós. Todos nós desejamos que Deus faça mudanças na nossa vida. Mas para que essas mudanças possam acontecer na nossa vida, talvez o que precise mudar antes seja o nosso interior. Seja o nosso caráter. Amém? A nossa forma de sermos, a nossa forma de nos comportarmos diante de Deus. Amém? Então, esse ano é um ano onde haverá cura nas nossas geografias. Mudança completa na nossa sorte. Deus te entregará um território novo, não só para que você tome posse dele, mas para que você reforme esse território. Amém? Muitas vezes as pessoas se apropriam de territórios. É como os latifundiários. Tomam posse de uma área de terra muito grande, mas aquela terra não produz nada. Aquela terra fica lá parada. Aquela terra depois vira até motivo de contendas, de litígios, de invasões, de problemas na justiça, de dores de cabeça para as pessoas que possuem aquela terra. Então, Deus vai te entregar territórios novos nesse ano. Mas não serão territórios que ficarão inativos. Serão territórios que serão transformados pela unção de Deus através da sua vida e que vão gerar frutos, que vão produzir vida, que vão glorificar o nome santo do Senhor. Só quem recebe essa palavra profética, dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Você será chamado reformador do eterno. Posso ouvir um amém? Eu vou repetir para que toda a igreja possa dizer amém. Você será chamado.
você será conhecido como um reformador do eterno. Amém? Muitas pessoas estão esperando que alguém venha reformar a sua vida. Não. Você será usado por Deus para reformar muitas vidas, a começar da sua própria. Amém? Quando eu creio, quando eu busco, quando eu me comprometo, eu dou lugar a Deus para que Ele transforme a minha vida. E se Deus transformar a minha vida, Ele vai também fazer com que eu transforme a vida de outras pessoas. Amém? A luz que vai brilhar na sua vida vai iluminar outros ao seu redor. Então, não tenha medo da reforma, se entregue a esse processo, busque isso para a sua vida nesse ano, em nome de Jesus. Em 2015, vivemos 12 meses de restauração, mas chegou a hora da reforma, chegou o tempo de entrarmos no sobrenatural de Deus. Amém? Quero mostrar com isso que esta revelação não é uma proposta humana. O ano da reforma não é uma proposta de homens. A reforma é uma ideia divina. Deus ama os reformadores. Quantos reformadores nós temos aqui? Quantos sabem que podem ser usados por Deus para mudar as coisas ao seu redor? Glória a Deus. Então saiba que Deus ama você. E Deus o usará tanto nesse ano que você vai ficar surpreendido. Amém? Você vai ficar surpreso com a forma como Deus vai usar você nesse ano, em nome de Jesus. Você é um reformador e por isso os ambientes onde você transitar serão curados, serão reformados pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Um reformador é aquele que traz as novidades de Deus e muda o território aonde vive. A geografia em que você está será mudada por causa da unção de Deus que está em sua vida. E uma nova unção virá sobre você nestes dias de reforma. Amém? 2016 vai trazer um redobrar de unção sobre a sua vida. Uma nova unção. Eu creio nisso. Eu creio que a unção se derrama. Eu creio que a unção se renova. Eu creio que a unção pode ser acrescentada de uma porção maior. Né? Podemos crescer na fé, podemos crescer na autoridade, podemos viver experiências mais gloriosas com Deus, e isso tudo está prometido para nós no ano de 2016. A história da reforma fala de muita gente, mas todas as reformas param em uma única pessoa, e esse é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Messias. Quando você crê nessa palavra, que palavra? A palavra de que Jesus morreu para perdoar os seus pecados e ressuscitou para te dar a vida eterna, então uma reforma começa a acontecer na sua vida. A partir do espiritual, nós começamos a ser libertos, nós começamos a ser curados, se abrem portas de esperança para nós, para que o nosso futuro seja melhor. Deus tira o efeito do nosso passado, quebra as maldições, consolida o nosso presente, nos dando uma visão melhor de todas as coisas e nos dá esperança para o futuro através das suas promessas. Queridos, nós não temos motivos para ficarmos tristes. Nós não temos motivos para ficarmos desanimados. Porque se isso estiver acontecendo, é porque, como falou um dos decretos aqui no altar, o decreto lido pelo pastor César Kist, nós paramos de olhar para as promessas de Deus, nós paramos de enxergar as promessas, que são só promessas de um futuro brilhante, um futuro glorioso, um futuro melhor, um futuro feliz, um futuro com Deus no céu. E nós paramos de ouvir a voz de Deus, que nos guia em todo o tempo, dizendo, não vá por aqui, não faça isso, não faça assim, não faça assado. Então não tem como a gente errar, não tem como a gente fracassar. A única possibilidade de fracasso é não guardar a santidade, é não valorizar a Deus, é não obedecer a Deus. Quando fazemos assim, estamos deliberadamente decidindo pelo fracasso. Mas se decidirmos buscar a face de Deus e obedecer às suas ordens, observar os seus princípios, seus mandamentos e as suas promessas, então nosso espírito vai se encher de fé e uma reforma completa vai acontecer não só na nossa vida, mas também na nossa família e em tudo ao nosso redor. Você crê nisso? Você consegue entender isso? Então traga essa palavra de que Jesus está vivo,
de que Ele governa, de que Ele reina e de que Ele ama você. E porque Ele ama você, todas as coisas vão correr bem na sua vida e com tudo aquilo que você ama também, a saber, a sua família, os seus negócios, o seu ministério, em nome de Jesus. Quando entendemos o espírito da reforma, 3 bênçãos vêm à nossa vida. A primeira delas, libertação. Todo reformador é um líder libertador. Uma espécie de Moisés que arranca as pessoas da opressão e as planta num território que é o território da promessa. Amém? O segundo, as bênçãos de cura. Todo reformador é um líder curado. E todo aquele que é curado tem unção para curar os outros. Então nesse ano você vai ser um instrumento de cura espiritual, de cura emocional e até de cura física na vida de muitas pessoas. Não tenha medo de orar, de impor as mãos, de profetizar sobre as pessoas, porque quando você fizer isso, o Espírito Santo vai te dar respaldo, em nome de Jesus, e pessoas vão ser libertas, curadas e transformadas, em nome de Jesus. E a terceira bênção, além da libertação e da cura, é a restauração. Todo reformador é um líder restaurado, e quem não é restaurado não pode reformar. Como no ano passado nós passamos por um processo de restauração, esse ano vem a reforma para ampliar aquilo que nós recebemos em 2015. Amém? Reforma é construção de caráter. No princípio nós lemos Neemias capítulo 3, versículo 1. Você deve estar ouvindo toda essa palavra e pensar, o que tem isso a ver com Eliacibe? Agora eu vou contar para você a história de Eliacibe. A visão de Neemias foi que antes de restaurar os muros de Jerusalém, ele deveria, antes de reformar as suas portas, ou reconstruir o templo, ele deveria construir pessoas. Ele deveria reformar o caráter de um sacerdócio e de um povo. Então essa palavra de Neemias 3:1 diz que Eliacibe foi este reformador que foi levantado por Deus para reformular e reformar a fé, a mentalidade, a postura espiritual dos sacerdotes daquela época. E quando Neemias vem como este reformador, como este restaurador da cidade de Jerusalém, e ele levanta Eliacibe como seu auxiliar, Eliacibe levanta os outros sacerdotes como um sumo sacerdote, e ele vai e começa a trabalhar na vida dos sacerdotes, trabalhar na vida dos levitas, fazer deles uma equipe, e fazendo deles uma equipe, capacitar esses homens para que aquela restauração acontecesse de uma forma sobrenatural em apenas 52 dias. A cidade toda destruída, muros destruídos, portas queimadas, tudo fora do lugar, em 53 dias no sobrenatural de Deus, pelejando ainda contra os inimigos, foi plenamente reformado, foi plenamente restaurado e ficou melhor do que era antes. Mas por quê? Porque as pessoas não foram direto para a restauração física. As pessoas primeiro foram fazer uma reforma no caráter. As pessoas primeiro foram imprimir ali o espírito de equipe. E isso é uma coisa que fala muito conosco, queridos. Porque eu quero que você entenda uma coisa que muitas pessoas não entendem. O quanto a visão de sermos discípulos e de fazermos discípulos é uma visão poderosa para transformar a nossa vida e para transformar esse estado de coisas ao nosso redor. É preciso que nós valorizemos esta visão de sermos discípulos, de fazermos discípulos, de termos uma equipe de 12, de podermos nos levantar em gerações que serão um verdadeiro exército que vai produzir sem mudança espiritual, social, material e política na nossa nação. A visão é algo poderoso, e ela é tão poderosa que o diabo sabe disso e quer roubar ela do coração de muitas pessoas, trazendo apostasia, trazendo incredulidade, trazendo uma desistência quando aparecem as primeiras dificuldades. Por que aparecem dificuldades? Porque o propósito é muito nobre, porque o foco é o foco de Deus, e todas as vezes que você for caminhar na direção daquela conquista maravilhosa, daquela conquista gloriosa que Deus quer te dar, pode ter certeza que vão se levantar inimigos. Porque quando Neemias, Esdras e Eliacibe se levantaram para restaurar Jerusalém,
Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, se levantaram, arregimentaram homens também para vir ali pelejar e tentar parar aquela obra ali. Então eu quero dizer para você, tem gente tentando parar a obra de Deus, na sua vida e através da sua vida. Mas você não vai deixar, e Deus também não vai permitir. Os seus inimigos todos em 2016, eles serão derrotados. Eles serão despojados. Eles serão envergonhados. E Deus colocará uma mesa de banquete para você, na presença de todos eles. Quantos recebem? Dá um aplauso aí ao Senhor Jesus. Mas para isso, eu quero dizer a todos aqui que são reformadores, a todos aqui que têm um chamado de liderança: valorize a Deus. Valorize, como disse a apóstola Cláudia, a comunhão com Deus. E valorize, em nome de Jesus, a visão de Deus. Amém? Nós somos frutos dessa visão. Aqui, ó, estamos dentro de um prédio lindo. Mas quem construiu esse prédio? Quem construiu esse prédio fomos nós. Os filhos de Deus. Os frutos da visão. Quem construiu esse prédio foram todos os discípulos apaixonados por Jesus, comprometidos com Deus, que não tiveram medo dessa mudança, que não tiveram medo dessa reforma, acreditaram nela e investiram nela. Amém? E isso representa o quê? Uma bênção não só para nós, mas para muitas vidas, para muitas famílias, para multidões que vão ser salvas, que vão ser libertas, que vão ser curadas, que vão ser transformadas neste lugar. Então a igreja não é um propósito de religiosidade. A igreja é um propósito de transformação de vida e transformação para melhor. Não só a sua, mas de todos que vierem depois de você. Amém? Vamos valorizar a visão, porque Deus colocou nas nossas vidas uma estratégia poderosa para restaurar e para reformar a nossa história e a nossa nação. Amém? Deixa eu continuar aqui. Ele, antes de construir os muros, as portas e o templo, ele decidiu construir o caráter das pessoas. Ele restaurou a visão dos sacerdotes. Sacerdócio curado e povo restaurado é algo mais poderoso do que qualquer edifício que nós possamos construir. Amém? Coisas portentosas, coisas grandiosas a nível físico, o mundo faz. Vai lá ver os prédios da Avenida da Nova Faria Lima. Vai ver os prédios que estão nascendo por aí. Tem coisas arranha-céus, coisas esplendorosas, coisas maravilhosas. Mas isso é uma edificação física, que não tem o poder de trazer a paz, que não promove satisfação plena nem salvação para ninguém. O que promove essa plenitude, essa salvação e essa edificação é a edificação desse templo que somos nós. É a edificação da nossa vida espiritual. É isso que produz mudança, queridos. É isso que nos leva a atingirmos aquilo que desejamos. E isso não se faz sozinho. Isso se faz num trabalho de equipe. A igreja não é um trabalho individual. A igreja é um trabalho de equipe. A igreja é um trabalho para aqueles que têm uma visão de liderança, uma visão sacerdotal, uma visão de que todos no corpo da igreja podem ser úteis. Olha que coisa tremenda. A frase desse grande homem, né, industrial, esse grande empresário desses dias contemporâneos, Henry Ford, o dono da Ford, o criador da empresa Ford. Ele disse assim, enaltecendo o valor, enaltecendo o poder do trabalho em equipe. Ele disse assim: tirem-me os prédios e as máquinas. Tirem-me todos os prédios e todas as máquinas, mas deixe comigo as pessoas, que eu faço tudo de novo. Amém? Então quero dizer que nós somos uma equipe. Nós somos uma equipe de líderes, nós somos uma equipe de pastores, nós somos uma equipe de sacerdotes. Nós somos um exército de líderes, de discípulos, que vão mudar sim a sorte de muitas vidas, de muitas famílias, de multidões, de São Paulo, do Brasil e das nações da terra. Isso já está acontecendo diante dos nossos olhos. Amém? Pode aplaudir Jesus. Muitos pensam que reforma é consertar uma casa, mas reforma é construir um caráter. E Yeshua construirá um caráter novo em seu povo. Neste tempo de reforma,
teremos experiências sobrenaturais com o Espírito Santo de Deus. Em Neemias 3, vemos a história de Eliacibe, o sumo sacerdote, que foi um reformador. Eliacibe era um homem que tinha visão de sacerdote. Ele levantou equipes de sacerdotes, e cada uma delas restaurou uma porta. Se você ler o capítulo de Neemias 3 e 4, você vai ver essas equipes trabalhando, e cada uma delas responsável por uma área da restauração. Porém, primeiro ele restaurou os sacerdotes, pois os sacerdotes restauram o povo e a cidade. Então o que nós temos que trabalhar na vida das pessoas? Imprimir nelas um caráter de filhos de Deus, de discípulos de Deus, de Jesus, de cidadãos do reino, de pessoas comprometidas com Deus, porque pessoas comprometidas com Deus fazem a diferença, promovem transformações, geram reforma, amém? Pessoas indiferentes, pessoas paralisadas, pessoas descomprometidas, elas não produzem mudança, mas pessoas que tomam a causa, que se identificam com o propósito e que trabalham na edificação das coisas, reformam a sociedade. E eu estou falando dessa pessoa que é você. Eu acredito que você é um reformador escolhido por Deus, ungido por Deus, levantado por Ele para fazer mudança nesse tempo e nessa geração, em nome de Jesus. Então, começará um grande mover de Deus em todas as nações. Deus usará a sua boca com autoridade e o levantará como um paradigma no seu território. Amém? Deus vai te dar autoridade. Deus vai te dar a palavra revelada. Deus vai te dar a palavra profética. Deus vai te dar a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Deus vai te dar uma palavra ungida, a qual o inimigo não poderá resistir e diante da qual os corações se quebrantarão. O Espírito será alcançado, vivificado em nome de Jesus. Você não alisará paredes, mas você construirá pessoas. Pessoas que terão a mente transformada e uma unção sobrenatural por onde passarem. Quantos recebem isso? Dê um aplauso a Jesus. O nome Eliacibe significa Deus reforma por ele. O homem a quem Deus usa para restaurar, usa para trazer renovo. Deus nos levantará na nossa geração, e as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade passarão por uma reforma de caráter de forma sobrenatural. Este homem Eliacibe levantou outro homem de Deus, conhecido como Reum, e Reum era um levita. Houve restauração dos sacerdotes, mas houve restauração também dos levitas. Eles levantaram equipes de levitas, que foram restauradores das portas e do território. Uma nova reforma veio a partir deles, porque eles eram reformadores. Assim hoje também está chegando um novo tempo para os levitas. Onde estão os levitas? Cadê o pastor Tiago? Pastor Tiago acho que foi no banheiro. Está aí? Cadê o pastor Tiago? Essa palavra é para ele. Assim, hoje também está chegando um novo tempo para os levitas. Eles não apenas restaurarão o altar, mas eles reformarão o altar. Trarão palavras reveladas, palavras de poder, palavras de autoridade e mudança, para que outros levitas sejam levantados e para que a glória do Senhor se estabeleça no meio do povo, em nome de Jesus. O mundo espiritual será aberto diante dos olhos dos levitas. Os levitas vão ser levados a um maior nível de fé e de intimidade com Deus. Isso vai trazer o poder sobrenatural de Deus para operar no meio da igreja. A reforma virá sobre todos os territórios aqui representados. Amém? Onde você mora, aonde você tem a sua célula, nos lugares aonde você trabalha, nos lugares por onde você passa, a reforma de Deus vai estar acontecendo. O poder de Deus vai operar através de você e além de você, para que haja reforma nesses territórios. Quantos recebem isso em nome de Jesus? Dê um aplauso aí ao Senhor. Características de um reformador. Ele tem uma visão correta de si e do futuro. Se você não sabe quem é e não sabe para onde vai, as pessoas que estão com você não poderão segui-lo.
Amém? O reformador é um líder de visão firme e de uma estratégia consolidada. Amém? Nós temos que ter um foco, um objetivo, um alvo, saber quem somos, saber para que fomos chamados, o que Deus espera de nós e nos firmarmos nisso. Porque se nós nos firmarmos nisso e nos perseverarmos nisso, não só a nossa vida vai ser reformada, como também vai ser reformada a vida de todos ao nosso redor. Segundo aspecto, tem uma chamada focada no propósito. O reformador não se distrai no propósito, não faz o que quer, não se desvia, mas ele faz o que o propósito exige. Precisamos descobrir quem somos dentro do propósito do eterno. O apóstolo René diz: pior do que morrer é viver uma vida sem propósito e sem fruto. Você já pensou o que é uma pessoa chegar ao fim da sua vida e diz: eu não deixei nada de legado? Eu não gerei filhos, eu não gerei bens, eu não deixei ninguém para se lembrar de mim, eu não formei nenhum relacionamento onde as pessoas tenham saudade de mim. Alguém aí, um pensador, que eu não me lembro bem quem é, diz que um homem, ele de fato morre quando mais ninguém se lembra dele. Então, a gente está aqui nesse mundo para gerar frutos, para gerar uma família sacerdotal, para gerar uma descendência biológica que vai continuar na terra glorificando ao Senhor, e também para gerar uma descendência numerosa como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, numa multiplicação extraordinária, através de discípulos que nós vamos deixar aqui nesse mundo. E isso não é impossível, isso é possível se você crê. Amém? Todos podem viver essa experiência, basta desejarem isso e buscarem isso perante a face do Senhor. O restaurador, além de uma visão correta e de uma chamada focada no propósito, ele possui um espírito de coragem. A coragem é o presente de Deus, porque ela é o próprio Espírito de Deus agindo em nós. Assim como o medo é um espírito, o Eterno diz que Ele não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito de coragem e de poder. Amém? Então, você será possuído pelo espírito da coragem. Eu libero sobre a sua vida esta bênção de um batismo de coragem. E tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo do que você foge, tudo aquilo do que você tem medo, tudo aquilo que te oprime, vai ser vencido por você através do espírito de coragem que o Senhor está te dando nesse dia e nessa manhã. Seja revestido da coragem de Deus. Amitz, essa palavra em hebraico. Coragem. Em nome de Jesus. Quem recebe? Dá um aplauso ao Senhor. Não tenha medo. O primeiro decreto começou dizendo ao povo de Deus: não temas, não temas, não temas. Então não tenha medo de nada. Enfrente seus problemas, enfrente suas dívidas, enfrente suas crises familiares, desejando uma restauração, porque aquilo que você lutar contra, enfrentar, você vai vencer no poder do nome de Jesus. E a última coisa, ele é liberto das tradições. O reformador vence as suas tradições. Queridos, nós temos às vezes hábitos, costumes, um estilo de vida ali determinado por alguns hábitos. Ah, eu gosto de ir no culto da noite. Tá bom, mas agora o culto é de manhã. E por causa disso você vai mudar de igreja. Que compromisso você tinha então com Jesus, com a igreja El Shaddai, com o apóstolo Fábio, com seus irmãos na fé, com a sua equipe de 12, com o seu líder? Nenhum. Santidade, eu falei aqui outro dia, é arrependimento, é fruto de arrependimento. E arrependimento é mudança de hábito. Antes de Jesus, eu não tinha o hábito de vir na igreja. Mas depois que eu conheci Jesus, Jesus me fez tão bem, eu mudei os meus hábitos. Em vez de eu ir para o futebol, em vez de eu ir para o clube, em vez de eu ir fazer arruaça com meus amigos, eu comecei a ir para a igreja. Eu tinha hábito de ler revista Playboy. Antes de Jesus, pelo amor de Deus. Depois que eu aceitei Jesus, eu parei de ler revista Playboy. Eu parei de ler revista Caras. Eu parei de ler revista Contigo.
Eu parei de assistir novela e eu comecei a me interessar pela Bíblia. Não que se tornou pecado ver novela, mas passou a não ter a mesma valia disso aqui. Você está entendendo? Então, o que define as nossas conquistas são as nossas posturas em relação àquilo que realmente tem valor. E a sua vida com Deus, a sua fé, é o que mais tem valor na sua vida. O resto tudo é complemento, é carenagem, é roupagem externa. A essência é Jesus. Cantou a música no louvor, né? E a gente precisa voltar para essa essência que é Jesus, porque nele e só nele há salvação. Amém? Então o reformador vence as tradições, muda de hábito, muda o seu estilo de vida. Você será liberto de toda tradição que ainda prende a sua alma, que não permite você avançar e voar para o propósito de Deus. Deus entrará com essa mudança nos seus pensamentos, na sua linguagem e nas suas atitudes. Entregue-se à reforma de Deus, porque o Senhor quer levantá-lo como um reformador nesta geração. Amém? Conclusão: neste ano de 2016, uma nova equipe de reformadores está nascendo. Eu estou diante dela. Amém? Onde estão os reformadores deste ano? Onde estão os reformadores deste tempo e dessa geração? Em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. O investimento de Deus no caráter da igreja promoverá mudança nas geografias. E essas trarão amplitude de valores, onde nós caminharemos mais rápido e possuiremos mais rapidamente as novidades do Senhor. É como eu te falei, queridos, Deus tem pressa de mudar a sua vida. Deus tem pressa de mudar a sua história. Mas isso não depende só dele. Depende de você querer. Depende de você buscar isso. Depende de você crer em Deus e se apegar a Ele de todo o seu coração. Amém? Não deixe de meditar no livro de Jó, capítulo 5, porque lá tem uma diretriz para nós específica, Igreja El Shaddai, e tem também muitas promessas maravilhosas daquilo que Deus vai fazer na vida de todos os que buscarem a face do Senhor intensamente nesse ano. O Eterno está requerendo uma postura firme e corajosa dos seus reformadores, para termos a direito também uma colheita diferente de todas as que já fizemos. Não será fácil reformar, haverá desconfortos, porém, depois da casa ajustada, haverá aplauso do céu e respeito nos nossos ambientes aqui na terra. Em nome de Jesus. Feliz 2016. Bem-vindos ao ano da reforma. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Uhul. Obrigado, Senhor. Fique de pé aí. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, Tu és o reformador dos reformadores. Por Ti, Senhor, através de Ti, todas as coisas são vivificadas, restauradas, transformadas. Até a morte, Senhor, que talvez seja o inimigo mais implacável da existência humana, foi vencida por Ti através daquela cruz. O Senhor morreu na cruz. O Senhor se entregou ao propósito do Pai naquela cruz. Mas também depois daquela cruz, pela Tua fé, pelo Teu amor e pela Tua obediência, Senhor Jesus, o Senhor pôde ressuscitar. E porque o Senhor está vivo e reinando,
nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Nós confiamos no Teu amor, nós descansamos em Ti, sabendo e crendo sim, que o Senhor tem dias melhores e maiores para as nossas vidas. O Senhor tem coisas melhores e maiores para cada um de nós. O Senhor quer fazer de nós pessoas usadas para propósitos nobres e excelentes. Então, Senhor, nós queremos aqui reconhecer diante de Ti que precisamos desse ano da reforma. Precisamos de uma reforma na nossa vida espiritual. Precisamos de uma reforma na nossa alma, no nosso emocional. Tantas dores, Pai, tantos abalos, tantos sofrimentos vivemos neste mundo, que a nossa alma ficou ferida, Senhor. Mas Tu és aquele que vivifica o espírito, que cura a alma, que restaura o corpo. E o que nós queremos Te pedir neste dia é isso: vem fazer esta obra de reforma da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa linguagem e das nossas atitudes. Senhor, nos ajuda a sermos reformados segundo o caráter de Cristo. Queremos ter o caráter do homem perfeito que é Jesus Cristo, para que a Tua vontade se cumpra nas nossas vidas. Nós sejamos, como o Senhor disse aqui através de todos os decretos, sejamos as Tuas testemunhas, sejamos este povo santo que Te agrada, que Te adora, que Te pertence, que é para Ti um tesouro e que haverá de ser para Ti e nas Tuas mãos um instrumento precioso de transformação deste mundo. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor nos ama muito e quer melhorar, quer mudar a nossa sorte. Mas os Teus olhos estão voltados também para aqueles que estão lá fora, perdidos, caídos, abatidos, cativos, que não têm o Teu perdão e nem tampouco a Tua consolação, não conhecem o Teu amor e ainda não alcançaram a Tua salvação. Que o Senhor faça de nós estes homens e mulheres cheios de amor, de compaixão, de autoridade, de sabedoria, de fé e de poder, para que nós sejamos realmente reformadores deste tempo e no meio desta geração, em nome de Jesus. Reconhecemos, Senhor, precisamos da reforma. Então vem e faz se cumprir em nós todo o Teu querer. Estamos abertos à mudança, estamos abertos ao Teu transformar, ao Teu modelar, ao Teu ampliar nas nossas vidas, neste ano, em nome de Jesus.